E aí, pessoal, tudo bom? Olha, a gente vai continuar hoje falando de equilíbrio, só que hoje o equilíbrio é da água. A água, tá certo? Então, a água entra em equilíbrio, Gustavo? Entra sim. Vê que legal, pessoal. Acompanha comigo aqui no quadrinho. A água, H2O, no estado líquido, tá certo? Ela vai se auto-ionizar. Vê que legal? Ela vai produzir H+, aquoso, mais OH- aquoso. Aí você deve estar pensando assim, e a água ioniza? Se a água ioniza, quer dizer que a água pura conduz corrente elétrica, Gustavo? Vê, pessoal, ela ioniza, mas ela ioniza muito pouco. É uma molécula em cada V. Olha para isso aqui. 550 milhões de moléculas. Tá certo? Então, praticamente, a gente diz que a água é o quê? Que a água não é uma condutora de corrente elétrica quando no estado puro, porque ioniza muito pouco, mas ela ioniza. E se ela ioniza, então, esse processo de auto-ionização, a gente vai poder achar a constante de equilíbrio dela. E bora aprender como é que a gente acha? Veja, tanto posso escrever H+, todo mundo lembra disso, né? H+ é muito reativo, pode reagir com a própria água, formando quem, pessoal? H3O+. Como é o nome disso? O nome disso é íon, o quê? Hidrônio, não é? Mas tem outro nome, quem lembra? Ou íon hidroxônio. Então, veja, você pode escolher, tá? A gente pode trabalhar com a primeira equação ou usando o H3O+. Eu tanto posso escrever H2O líquido, dando quem? Dando H3O+, aquoso, mais OH- aquoso, tá? Eu posso usar qualquer uma dessas duas equações. Eu escolho sempre o caminho mais direto. Eu vou usar a primeira equaçãozinha, que ela vai ser bem conhecida por todos nós. Então vamos embora resolvê-la de uma maneira bem prática. Vê, pessoal, vê que legal. Então, se a água se auto-ioniza, eu vou achar a constante. Gustavo, constante do ácido é Ka, constante da base é Kb, constante da água é o quê? É KH? Não. Constante da água vai ser KW. KH vai ser a constante de hidrólise. Vê que legal. Então, aqui eu vou ter, olha, a estruturazinha KW, o water da água, né? Em inglês. E aí vai ser quem, pessoal? Eu vou fazer como eu faço com qualquer constante: produto sobre reagente elevado aos seus coeficientes. Quem é o produto? H mais vezes OH menos dividido por quem? Por H2O. Só que olha bem, tem um detalhe. H2O, pessoal, H2O está em que estado físico? Está no estado líquido. Como está no estado líquido, então a concentração dela deve ser considerada constante. Então veja, quando eu fizer aqui, ó, KW, tá certo? Vezes H2O, vai ser quem? H+ vezes OH menos. Isso daqui, pessoal, é o produto de duas constantes, é a constante da água, que tem um valor. Veja, a 25 graus, não esqueça, tá? A 25 graus e uma TM, essa constante da água vai valer 10 a menos 14. Tá certo? Isso é um valor que eu estou dizendo a você como um dado. A constante da água nessa temperatura vale 10 a menos 14. Então, pessoal, já sabemos, e você vai anotar aí ó, no seu caderninho de revisão, né? Que KW vale quanto? 10 a menos 14.
Isso sempre que estivermos a 25 graus e 1 atm. Tranquilo até aí? Então a gente já sabe que a água autoioniza, muito pouquinho, mas ioniza, né? Já sabemos que a constante da água vale 10 a menos 14. E aí você deve estar se perguntando, sim, Gustavo, e daí? O que é que a gente vai fazer com isso? Certo, pessoal? Vê, a gente vai fazer algo que é bem interessante. Provavelmente você vai dizer, poxa, Gustavo, que legal. Vê, e é legal mesmo. Vê, pessoal, a gente chega aqui agora e eu olho para você e lhe coloco aqui um dado fundamental. A gente sabe que H+, a concentração de H+, indica que o meio é ácido. A gente sabe que OH- indica que o meio é básico. Então, a água tem H+, e a água tem OH-. Pronto. Se H+ for igual a OH-, isso está me dizendo o quê? Vá, me diga você, vá, que gosta de química. H+ é indicativo do meio ácido, né? Lembra que ácido começa sempre por H e em solução aquosa libera H+, ácido diarrênios. E base diarrênios termina em OH, ou seja, em solução aquosa dissocia liberando OH-. Então, OH- é o representativo da base. Pronto. Se H+ é igual a OH-, a gente pode deduzir, então, que nessa situação a gente está no lugar onde o meio é um meio neutralizado. É um meio neutro. A quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. Então, raciocine comigo. Então, o que é que a gente pode falar, pessoal? O que é que a gente pode pensar nisso aqui? A gente pode pensar simplesmente nisso, ó. Se KW é o quê? É H+ vezes OH-, certo? Não é isso que a gente acabou de ver? Aí o que é que eu posso também lhe dizer? Quanto é que vale KW? Que foi que a gente aprendeu agora há pouco? E KW vale 10 a menos 14, que é igual a H+ vezes OH-. Veja, como eles são iguais, olha, pessoal, olha, preste atenção. H+ é igual a OH-. Então aqui eu posso escrever H+ vezes H+, certo? Ou eu posso escrever o quê? Vá, faça para mim. 10 a menos 14 é igual a OH- vezes OH-. Gustavo, por que tu estás fazendo isso? Porque, pessoal, H+ não é igual a OH-, então onde tem H+, eu posso botar OH-. Ou onde tem OH-, eu posso substituir e botar H+. Para que eu estou fazendo isso? Para achar o valor de H+ e achar o valor de OH-, que é o mesmo. Ó. Quer ver? Quer ver? Então vem para cá. 10 a menos 14 é igual a quanto? OH menos ao quadrado, certo? Então, quem é OH menos? Raiz quadrada de 10 a menos 14. OH menos é 10 a menos 7. Pronto. H+ também tem que ser 10 a menos 7. Vem para cá para a gente achar? Vem, vamos sim. Vê, 10 a menos 14 é igual a H+ ao quadrado. Eu estou fazendo só para tirar a prova do teimoso, né? H+ é raiz de 10 a menos 14, que é igual a 10 a menos 7. Então, pessoal, quando eu tiver um meio neutro, eu já sei que H+ é igual a OH-, que é igual a 10 a menos 7. Cada um deles vale 10 a menos 7. Agora, raciocine comigo de uma maneira bem direta. E se o meio for ácido? Ah, Gustavo, agora eu estou entendendo. Se o meio for ácido, quer dizer que eu tenho o quê? H+ maior do que OH menos. Eu coloquei um pouquinho de ácido na água, aí tem mais H+. O H+ do ácido se soma com H+ da água e ele fica maior do que o OH-. E se o meio for básico, Gustavo? Se o meio for básico, o H+ fica menor
do que o OH menos. Ah, entendi agora. Então, quando eu coloco ácido, eu tenho H mais maior do que o H menos, porque eu coloquei H mais. Quando eu coloco base, eu estou colocando OH. Aí fica OH maior do que H mais. E aí eu tenho um meio neutro, se os dois forem iguais. Se H mais for maior, eu tenho o meu ácido. Se OH menos for maior, eu tenho meio básico. Certo? Então, olha, baseado nesse fato, eu ainda posso fazer uma nova relação matemática. Vê que relação matemática legal eu posso fazer. Pessoal, então, se eu tiver, vamos repetir, se eu tiver o meio neutro, o que é que acontece no meio neutro? Olha, H mais igual a OH menos. Certo. Tranquilo. E aí, igual a quanto? A 10 a menos 7, que a gente acabou de calcular. Se for um meio ácido, olha, se for um meio ácido, aí o que é que eu vou ter? H mais maior do que o quê? Do que OH menos. Então, H mais vai ser maior que 10 a menos 7. E se for, porque o OH menos é 10 a menos 7, lembre disso, tá? E se for um meio onde prevaleça a base, se for um meio básico, o que é que eu tenho? Eu tenho H mais, que é do ácido, menor do que OH menos, ou seja, H mais menor que 10 a menos 7. E aí, pessoal, é isso que determina a acidez ou a basicidade de uma determinada estrutura química. Não é legal? Então, dá para a gente visualizar bem direitinho o que é acidez e o que é basicidade. Legal? Então, espero que você tenha entendido e daqui a pouco a gente vai ter mais uma aulinha sobre mais um tema de equilíbrio iônico, pH. Certo? Tchau, pessoal. Abração.